noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com o caso dos exploradores de caverna, o caso que está dando o que falar, onde os juízes não entram num consenso, os familiares estão sendo ameaçados, principalmente a esposa de um deles, que é a gostosona do bairro, está todo mundo querendo comer. E vamos agora com a repórter que se lasque, que tem mais informações. Boa noite. Estamos aqui agora fazendo a coletiva de imprensa do caso dos exploradores de caverna, onde os juízes estão dizendo o que eles acham sobre isso daí. Agora os juízes estão entrando para fazer a coletiva. A partir de agora, os juízes vão dar o seu veredito. Espanta-me que o presidente do tribunal, em um esforço para escapar das dificuldades desse trágico caso, tenha adotado um pressuposto a seus colegas uma solução tão simplista e sórdida. Se este tribunal declara que se esses homens cometeram um crime, nossa lei será condenada no tribunal do senso comum. Primeiro, é certo e suscetível da posição enquanto não for considerado de modo imparcial. Afirmo que nosso direito positivo, incluindo todas as suas disposições legisladas e todos seus precedentes, é inaplicável neste caso e que se encontra regido pelos antigos escritores da Europa e da América, que chamavam a lei da natureza. Funda-se este entendimento na preposição de que nosso direito positivo pressupõe a possibilidade da coexistência dos homens em sociedade. Concluo, portanto, que no momento em que Roger Whittemore foi morto pelos réus, eles se encontravam não em um estado de sociedade civil, mas em um estado natural. O que estes homens fizeram realizou-se em compromisso de um contrato, aceito por todos e proposto pela própria vítima. Neste momento em que se evidenciou que a situação extraordinária e difícil em que se achavam tornava inaplicável os princípios usuais da regulação das relações entre homens, tornou-se necessário para eles elaborar, por assim dizer, uma nova Constituição, apropriada à sua peculiar situação. Durante as escavações, 10 trabalhadores morreram no trabalho de remoção das rochas da caverna. Não sabiam os engenheiros e os funcionários públicos que dirigiam a operação de salvamento que os esforços que estavam empreendendo era perigoso e envolviam sérios riscos às vidas dos trabalhadores que estavam executando. Se é justo que essas 10 vidas tenham sido sacrificadas para salvar a dos 5 exploradores, a que título diremos ter sido injusto que esses exploradores executassem um acordo para salvar 4 vidas em detrimento de uma? Nestas condições, concluo sobre qualquer aspecto, os réus são inocentes do crime de homicídio contra Roger Whittemore e que a sentença de condenação deve ser reformada. No cumprimento de meus deveres como juiz desse tribunal, tenho sido normalmente capaz de dissociar os aspectos emocionais dos intelectuais e das minhas reações e decidir os casos julgados. Examinando esse trágico caso, sinto todavia que me faltam recursos habituais sobre os aspectos emocionais. Sinto-me dividido entre a simpatia entre esses homens, advendo-se a relação com a monstruosidade do ato em que cometeram. Infelizmente, não alcancei essa liberação ao analisar o voto do colega Foster, citando está minado por contradições e falácias. Começamos pela primeira proposição. Esses homens não estavam em um estado de civil, mas sim em um estado de natureza. Não me parece claro porque isso seja assim em uma virtude de espessura da rocha, ou essa que os aprisionou, ou porque estavam famintos, ou porque tinham estabelecido uma nova Constituição.
Se esses homens passaram da jurisdição da nossa lei para que a lei da natureza seja a eles empregados, em que momento isso aconteceu? Foi quando eles entraram na caverna e ela se fechou? Quando a ameaça de morte por inanição atingiu um grau indefinido ou de intensidade? Ou quando o contrato com o lançamento dos dados foi selado? Essas incertezas que emergem da doutrina proposta pelo meu colega são capazes de causar reais dificuldades para se chegar a uma conclusão. Com isso, deixarei expressa a minha convicção de que não deverei participar desse julgamento. Desejo esclarecer que, se eu fosse chefe do Poder Executivo, concederia a esses homens perdão total, pois creio que eles já sofreram o suficiente. Mas, ao contrário do juiz Foster, que procura colocar lacunas nas leis para difundir o seu significado, as leis são muito diretas no que elas querem dizer, como a lei do artigo 922. Quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. Então, minha conclusão é de que se deve confirmar a sentença condenatória. O mundo não parece mudar muito. Desta vez, não se trata de um julgamento por 500 ou 600 reais, e sim da vida ou morte de 4 homens, que já sofreram mais tormento e humilhação que, a maioria de nós suportaria em, 1000 anos. Concluo que os réus, são inocentes da prática do crime e que constitui objeto de acusação e que a sentença, deve ser reformada.